Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos que todo gestor deveria saber ou entender. Vamos lá! Uma frase minha que eu falo muito e agora eu vou explicar para vocês um pouco mais profundamente. O resultado de um time ou de uma empresa, ele é proporcional à capacidade de um gestor. O que isso quer dizer? Quer dizer que os resultados de um time eles são proporcionais à capacidade de um líder. Qual que é o movimento que a gente geralmente vê nas empresas? Um time não performa e o gestor aloca aquela responsabilidade daquela má performance nos integrantes do time. Mas muitas vezes, quando a gente olha um pouco mais profundamente para a situação, aquela má performance está relacionada à má capacidade de gestão desse gestor em relação a um time. Por quê? Porque quando você tem um bom gestor, ele não deixa chegar num ponto de uma má performance constante, porque ele não permite que pessoas que não são capacitadas o suficiente para estarem naquele time ou naquela empresa permaneçam. Então, más performances em um time de um bom gestor, elas são pontos e pontuais na linha do tempo daquela empresa. Por quê? Porque elas acontecem por um determinado período e isso é logo resolvido e as pessoas que estão causando essa má performance substituídas. Então, quando você tem uma situação de um time ou de uma empresa que está com uma performance ruim durante muitos meses ou muitos semestres ou até anos, é geralmente porque esse gestor também não tem uma boa performance como gestor. Ele não sabe um bom caminho para liderar esse time, liderar essa empresa. E aí, qual que é a grande sacada como gestor? Eu não estou falando que esses pontos que eu estou trazendo aqui é única e exclusivamente o que um gestor precisa saber. Ele precisa ter muita capacidade técnica, precisa estar em constante aprimoramento, estudando. Mas essas são algumas sacadas que ajudam muito a gerir um time, a gerir uma empresa no meio do caminho. Às vezes a gente encontra dentro de empresas, em vários casos de consultorias que a gente faz ou de pessoas que a gente troca ideias sobre negócios, gestores que eles estão muito preocupados com uma área micro da empresa ou com um resultado específico e eles param de enxergar as correlações. Não existe só esse time, ou só essa área, ou só essa meta. Existe a empresa e todos os aspectos e esferas dessa empresa elas se correlacionam. Mesmo que aparentemente elas não tenham relações nenhuma, como por exemplo uma área de tecnologia com a área de vendas, que talvez dentro de uma empresa não tenha muita interação, mas sim, elas se impactam, porque todas essas áreas elas estão conectadas à cultura, processos, estruturas e estratégia da empresa, e o que uma faz influencia a outra. Então eu, como gestor de um time, eu tenho que estar atento aos aspectos globais dentro da empresa que impactam esse time, essa área e esses resultados. Porque muitas vezes a causa raiz de um problema não é a primeira coisa aparente. Aí, inclusive, vai para o nosso 25 porquês, é uma ferramenta muito básica, só para vocês entenderem esse conceito e como trabalhar ele no dia a dia, mas é bem simples, só para vocês entenderem o conceito mesmo, mas é isso. Muitas vezes, a causa raiz de um problema ou situação não é a primeira coisa aparente. E aí, qual que é o erro de gestores que não estão trabalhando bem? Putz, tem um problema, bate o olho, é isso aqui é o problema. E não param para analisar de forma profunda o que realmente está causando esse impacto negativo. E quando eu falo de forma profunda, é dados da minha área, dados do meu time, dados da empresa, dados das outras áreas. E aí a gente consegue entender e correlacionar todos esses dados para chegar nas verdadeiras causas raiz. O que eu quero dizer com isso? Com esses dois pontos. Primeiro, um gestor ele precisa estar atento às causas globais dentro de uma empresa e aos seus impactos globais, como todas as áreas se correlacionam e quais os impactos disso a nível macro e nível micro. E segundo, num primeiro momento, se eu tenho um time que não performa, eu preciso olhar primeiro para como esse gestor está gerindo o time antes de entrar num movimento de demite, contrata e aumentar o turnover dessa empresa. Então, quais são pontos que todos os gestores deveriam saber? Porque esses são dois pontos que mudam muito a performance de uma empresa, de um time, de um gestor, quando a gente está atento a eles, porque a gente se disciplina a não tomar ações
de supetão, né? Rápido, putz, estou com um problema aqui, é isso aqui, esse é o problema, vou demitir, vou trocar, não, não é assim que funciona. A gente precisa ter, claro, de forma rápida, eficiente e efetiva, mas a gente precisa trabalhar esse pensamento global, sistêmico, em relação a times, áreas e gestão. E é isso, galera. Qualquer dúvida, vai para os comentários. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha. Se você não curtiu, vai nos comentários, deixa o feedback de como a gente pode melhorar. E não esquece de seguir o canal. Até semana que vem. Um grande abraço.